Olá, precioso buscador ou preciosa buscadora. Estamos aqui com mais essa experiência, que nós vamos aqui juntos em busca de conhecimento. O tema de hoje é esse que você já pode ver na tela. E essa sensação de vazio, ela não vai passar enquanto você não desenvolver uma coisa que a gente vai discutir aqui hoje, que tem relação com muitas perguntas que a gente passa a responder. E a motivação para falar sobre isso aqui é que justamente tem muita gente perdida hoje, muita gente com uma sensação de vazio que não consegue explicar por que está com essa sensação. Não consegue ir um pouco mais à frente nos seus desejos, nas suas coisas, porque não sabem nem realmente o que querem. Estão em conflito. As pessoas querem fazer parte de algo. Mas o que é esse algo que elas querem fazer parte? E a religião criada pelos homens? É possível ter uma conexão sem religião? Porque tem muita gente que não quer ter uma religião exatamente. E muita gente também procura em outras pessoas, nos relacionamentos. E a gente vai discutir um pouco sobre todas essas coisas. Eu desenvolvi aqui uma linha de raciocínio que você vem junto comigo para a gente falar um pouco sobre isso aqui. Topa conhecer como vai funcionar essa linha de raciocínio? Vamos então para um mapa mental que eu desenvolvi para a gente falar um pouco sobre esse assunto? Mas antes disso eu quero me apresentar de uma maneira um pouco diferente. Eu estou aí na tela. Flávio Moreira, sou eu, especialista em perguntas e analista comportamental. Eu que ajudo as pessoas no desenvolvimento da melhor gestão emocional através de perguntas, para que as pessoas possam ser mais autênticas. Então, a gente vai para o tema agora do que a gente vai discutir a partir desse momento. Esse aqui é o mapa mental que eu desenvolvi e eu já quero te convidar também a, se fizer sentido esse tema, como vários outros que a gente tem por aqui no canal, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque eu sempre esqueço de falar isso aqui. Então se inscreva no canal, se fizer sentido para você, é claro. E vamos ao tema. Bom, como preencher essa sensação de vazio que talvez você esteja sentindo, né? Você vem sentindo uma sensação, nada parece te completar. Há um vazio. Você tenta buscar em alguns meios e nada está funcionando para preencher isso daí. E essa sensação de vazio, ela vem muitas vezes com sintomas. Vamos começar pelos sintomas? Os sintomas geralmente são justamente de uma vida sem significado. Você se percebe assim? Sem um significado certo na vida? Sem conseguir ter exatamente um rumo, um norte? Está meio perdido? Esse é um dos sintomas dessa sensação de vazio. Mas tem também aquele desejo de fazer parte de algo, um algo que você também não sabe como explicar, como a gente mostrou aqui na tela ainda há pouco. E algumas pessoas, aliás, eu me arrisco a dizer que a grande maioria, quase 98%, 99%, sentem uma necessidade espiritual. Mas aqui tem uma ressalva a se fazer. Porque dentro disso você tem pessoas que são religiosas, mas que dentro da religião delas, de repente, por algum motivo, elas não estão conseguindo esse preenchimento, não estão com essa sensação de preenchimento a partir da religião, e aí podem ter diversos motivos, como está numa religião com a qual ela não se identifica e ela só está lá porque foi a única coisa que ela conheceu a vida toda e ela tem medo de migrar para alguma outra religião, seja por uma pressão familiar, do meio social em que vive, ou seja porque realmente medo pelo medo, não quer ir para o desconhecido, só quer ficar naquilo que ela conhece, mesmo que ela não esteja satisfeita por ali, mesmo que ela não se identifique com aquilo. Você tem também as pessoas que não têm exatamente uma religião, mas são pessoas espiritualizadas, pessoas que a gente chama de espiritualistas, acreditam em algo maior, que chamam muitas vezes de Deus, o universo. Eu gosto de trazer e trouxe um conceito, inclusive no vídeo anterior, falando sobre o casal criador, o todo, né? Algumas pessoas acreditam nisso, em algo maior do que elas, em algo que criou tudo isso que existe, né? Mas elas não têm exatamente uma religião, mas elas acreditam em algo maior. Mas
talvez ainda não estejam ainda desenvolvendo muito isso aqui, apesar de serem espiritualistas. E tem aquelas pessoas que são os ateus, né? Não acreditam num Deus, não acreditam num algo maior, são mais lógicos, mais teóricos, acreditam mais nos meios científicos, essa coisa toda, e não tem nenhuma linha religiosa ou espiritual, não acreditam em nada disso. E esse ponto dos ateus é um dos principais pontos que a gente vai discutir, porque apesar de serem ateus, muitas pessoas que se classificam como ateus estão sentindo uma necessidade espiritual. E muitos estão sentindo uma estranheza em relação a isso, porque fica num conflito. Poxa, eu sou ateu, mas estou sentindo uma necessidade espiritual. Será que isso é normal? E começa a questionar outras pessoas que também são ateus, se é assim mesmo, né? Tem algo aqui estranho, e a gente vai entender isso um pouco melhor. Será que essas pessoas que são ateus, será que eles têm como se inclinar para uma necessidade espiritual se eles não acreditam em Deus, não acreditam em nada maior do que eles, não têm uma religião? Será que é possível? É isso que a gente vai tentar entender aqui também mais adiante. Tá? Então, esses são alguns dos sintomas principais quando as pessoas sentem esse vazio. E por que essas pessoas sentem esse vazio? Por que elas sentem isso? Porque elas não estão satisfeitas com a vida que elas levam. Elas não estão satisfeitas com a vida profissional que elas levam, muitas vezes, como aqui está classificado. E dentro dessa questão profissional, por exemplo, ela pode não estar satisfeita porque a carreira, a profissão em que ela está, não faz sentido para ela. Simplesmente não faz sentido. Ela está naquela profissão, ela está naquela empresa, ela está naquela carreira, de repente, há anos. Mas nunca fez sentido aquilo para ela. Ela, de repente, foi empurrada, jogada por uma pressão familiar ou social, ou um impulso que era de muito antes, quando ela não se conhecia muito bem. De repente, ela ainda não se conhece bem e por isso está ali meio que batendo cabeça. E ela está ali em algo que não faz sentido para ela. Pode ser também que essa profissão, essa carreira, ou empresa onde ela atue, por exemplo, ou o negócio que ela tem, porque pode ser um empreendedor, um empresário, e tem ali o seu negócio, pode ser que isso já tenha feito sentido para ela em uma fase da vida dela, de repente também durante anos, mas agora já não faz mais sentido. Então, ela tá ali, né, meio perdida, não faz mais sentido, mas já fez. Poxa, eu deixo isso para trás, tudo isso que eu construí. Pô, como é que eu vou fazer isso? O que as pessoas vão pensar de mim? E eu mesmo, como é que eu vou fazer outra coisa se isso foi o que eu fiz a vida toda? Se esse aqui é o meu habitat natural, é o que eu conheço. Então tem isso. Agora, tem também aquelas pessoas que estão simplesmente perdidas e não se conhecem. Elas simplesmente estão perdidas e não se conhecem. Já vai pescando aí se alguma dessas coisas, se você se enquadra em algum desses motivos aqui. Então tem aquelas pessoas que estão perdidas, elas nem fizeram escolha nenhuma sobre nada, estão só esperando algo, alguma coisa que nunca vem, porque elas estão simplesmente perdidas, porque essas pessoas são as que menos se conhecem. Geralmente se conhecem até menos do que essas pessoas daqui e essas pessoas daqui. Pelo menos quando tange profissional. Ou pode ser que esse não estar satisfeito com a vida que leva, pode ser que esteja relacionado aos relacionamentos. E aí pode ser os relacionamentos nas mais diversas esferas, né? Pode ser no relacionamento amoroso, né? O casal, né? O marido e a mulher, né? O marido e a esposa, o marido e o marido, a esposa e a esposa, não estão ali, né, conseguindo se encontrar, ou então não está mais fazendo, nunca fez sentido aquele relacionamento. Foram duas pessoas que se juntaram, de repente porque estavam procurando um relacionamento, e, enfim, por falta até de conhecimento próprio também, entrou num relacionamento que também não fazia sentido, que nunca fez, mas achava que tinha que estar com alguém, não queria ficar sozinho, e aí entrou num relacionamento. E aqui, por favor, estou falando isso sem nenhum julgamento, é apenas um fato, isso realmente acontece a muitas pessoas. Ou pode ser que o relacionamento amoroso também já tenha feito sentido, mas agora
não faz mais sentido. Só que a pessoa também não sai desse relacionamento, não tem a coragem, ou então também não tem a coragem de tentar resolver o problema que está acontecendo no relacionamento, né? Porque de repente não é também necessariamente uma de se separar, divorciar ou terminar, mas tentar resolver, aparar as arestas, fazer algo em relação a isso, né? Mas pode ser que não faça mais sentido e as pessoas têm que conversar e aí cada um seguir o seu caminho. Pode ser também que sejam nas amizades, nos lugares que a pessoa frequenta, que não fazem mais sentido, né? Quantas pessoas estão com amizades, lugares que frequentam, que de repente não fazem sentido, né? Não fazem sentido nenhum, mas elas vão por um senso social, de cumprir um papel social, de não ficar chato. Mas vai ficar chato se eu não for. Se eu não for vai acontecer isso. Pô, eu vou furar com fulano. Mas não era o desejo dela estar ali. Não era o desejo dela estar naquele momento com as pessoas. Mas ela não se respeita porque ela não quer desagradar o outro. Ou pode ser também que aquelas amizades já tenham feito sentido para a vida delas, mas agora já não fazem mais também. Mas a pessoa continua naquela de, sabe, tá ali ainda se envolvendo, mas isso está causando um desgaste, né? Uma fadiga mental, emocional e tudo mais. E tudo isso vai criando um vazio porque a pessoa nunca consegue se encontrar, porque ela está só vivendo um ciclo repetido em coisas que não fazem mais sentido para ela o tempo inteiro, porque ela não consegue sair. E aí, a gente vai para algo aqui que é o seguinte: como geralmente essa pessoa busca resolver toda essa situação? Bom, aí nesse momento tem algumas coisas que a pessoa começa a fazer para buscar uma solução para tudo isso, para começar a resolver tudo isso, né? Então ela começa a buscar, por exemplo, na religião. Muitas pessoas vão em busca de uma religião. Às vezes elas já têm uma religião e querem sair da religião cristã porque não está fazendo mais sentido. E de repente faz um movimento de trocar de religião, mas tem que ter uma religião no mental dessa pessoa. Então ela vai lá buscar alguma outra coisa, alguma outra religião, e ela vai atrás daquilo. E aí, quando ela faz isso, podem acontecer algumas coisas, como nem sempre essa busca por uma outra religião funciona. Pode acontecer. Pode ser que aconteça que funcione, ela se encontre nessa nova religião, mas muitas vezes também não funciona. E aí ela pula para uma outra religião, que também não funciona. E depois para uma outra, que também não funciona. E ela fica nisso. Ou então, ela entra numa religião e aí começa a se decepcionar. Me decepcionei com essa religião. Me decepcionei. Não faz mais sentido, e aí também ela não quer mais saber daquela religião e pula para outra. Ou então ela não quer mais saber de religião nenhuma também, porque já se decepcionou com várias religiões, ou se decepcionou apenas na religião que ela estava, ou então fica pulando de galho em galho, de religião em religião. Então tem isso. E nunca se consegue resolver essa questão do vazio interno dela. Às vezes a pessoa não se identifica com a religião em que está, ou com a religião que vai pulando, por isso ela pula de galho em galho. Não se identifica. Ou então tem aquela coisa também, a pessoa não quer busca a religião, mas sente que seja qual for a religião que ela está, ela sempre tem aquela sensação de aprisionamento. Poxa, toda religião que eu vou, que eu busco, que eu entro, que eu mergulho, eu me sinto aprisionado, eu me sinto sem liberdade, porque tem um monte de regras, um monte de dogmas, um monte de coisa que não combina comigo, isso me aprisiona e eu não consigo sentir, eu fico vazio, eu não me sinto sendo eu mesmo na completude, na plenitude. E aí essa coisa é uma coisa que acontece. E aí, o que acontece? Também tem isso, né? Busca também em outras pessoas. A pessoa busca preencher esse vazio em outras pessoas. Então o que ela faz? Ela busca no amor. Ela vai buscar um novo relacionamento amoroso. Se ela está solteira, ela vai buscar o relacionamento amoroso. Se ela está casada, ela se divorcia para buscar um outro relacionamento amoroso. Muitas vezes não dá nem tempo de ficar ela com ela mesma, para dar um tempo, clarear as ideias. Não consegue ficar sozinha. Então ela já vai para outro relacionamento amoroso. Mas muitas vezes quebra a cara porque
nem se deu tempo de se conhecer ainda mais, de fazer um exercício. Então entra num relacionamento que nunca preenche esse vazio, porque o relacionamento também realmente não vai preencher esse vazio, né? A pessoa também vai buscando na família, aí começa a estar junto com a família e acha que os familiares têm que fazer coisas por ela e coisas para ela que a preencham, que encontram, mas ela acaba não encontrando isso em ninguém da família, seja nos filhos, seja nos pais, nos primos, nos tios, nos avós, enfim, não consegue encontrar isso, né? Nos sobrinhos, não consegue encontrar, não preenche. E ela também vai para as amizades, tem aqueles que vão para mais... começa a sair com os amigos, está sempre com os amigos, quer se reunir com os amigos, mas começa a perceber que sempre com os amigos também não é algo, ainda não é aquilo, né? Aquele tá sempre com os amigos, muita gente, nessa de criar uma expectativa grande em cima das pessoas, seja na família, no amor ou nos amigos, às vezes por essa expectativa alta de achar que os outros vão preencher aquilo que ela precisa, acaba se decepcionando com certas atitudes. E aí veja, o outro não tem nenhuma culpa da expectativa que você depositou sobre ele, porque a expectativa quem criou foi você. O outro de repente estava sendo apenas ele mesmo, né? Não fez nada de errado para você, mas você criou uma expectativa de que o outro tinha que agir, ser de uma determinada forma, e quando isso não corresponde, não te preenche. Então você fica chateado, se decepciona. E tem gente ainda que coloca e deposita as esperanças desse preenchimento do vazio num ídolo, por exemplo. Não, o ídolo vai preencher isso em mim. Um ídolo que eu tenho, alguém importante. Então, aí é esse ídolo que vai preencher isso. E aí, acaba que não é bem assim. Ou então numa pessoa, num colega de trabalho, num chefe, um líder, né? Tem gente também que faz isso. Busca preencher isso no amor, na família, nas amizades, nos ídolos, ou numa pessoa do ambiente de trabalho. Só que isso tudo aqui também não funciona, ou tem um prazo de validade que acaba, e em algum momento a pessoa se dá conta que ainda não é isso aqui. E tem aquelas pessoas também que vão buscar nas coisas. E aí vão nos bens materiais, começa a comprar roupas novas, sapatos novos, uma casa nova, um apartamento novo, né? Vai buscar um objeto novo, um novo relógio, um novo celular, um novo computador, né? A sensação do momento de bem material, de uma aquisição física, a pessoa vai atrás e começa a se entulhar de coisas e vai buscar preencher isso, e daqui a pouco vê que isso tem um prazo de validade, fica alegre, felicita num primeiro momento, mas depois isso acaba. Tem gente que vai buscar isso aqui nas viagens, começa a viajar, viaja, que é bom pra caramba. Eu sou um apreciador das viagens, amo viajar. Viajei muito e amo fazer isso. Mas tem gente que vai nisso aqui para completar o vazio e não encontra o preenchimento disso nas viagens. Também é algo que tem um prazo de validade, preenche por um momento, mas depois acaba, tem prazo de validade. E tem gente que vai para uma mudança de áreas, muda de cidade, muda de lugar, mas muitas vezes não é isso que vai, em alguns casos funciona para uma mudança de vida. Funciona para a pessoa se encontrar e ajudar num processo de autoconhecimento. Mas se a pessoa deposita todas as esperanças na mudança de lugar, a fim desse preenchimento, muitas vezes não é isso que vai ajudar. Então, como preencher esse meu vazio, né? Como preencher esse vazio emocional? Como preencher esse vazio existencial, né? Como preencher esse vazio? Complicado, né? Talvez nem tanto. Porque agora, nesse momento, a gente vai falar... Porque até aqui a gente falou dos problemas, os sintomas, o porquê que a pessoa sente esse vazio. Como geralmente, não é uma regra, mas como geralmente, muitas pessoas buscam fazer e que não funciona, né? Que são essas coisas aqui, religião, em outras pessoas, busquem coisas materiais. E agora a gente entra, eu peço bastante a sua atenção, porque a gente entra no que eu verdadeiramente quero entregar para você aqui e que pode fazer total diferença. E é aqui que pode vir o grande ganho que você vem buscando, caso esse vazio seja algo que você vem sentindo hoje. E eu quero compartilhar isso com você nesse momento aqui, tá bom? E a primeira coisa que eu vou te pedir é para você já, se você ainda não fez isso, deixar o seu like, se até aqui tá valendo a pena.
compartilhar, se você está valendo a pena para você esse compartilhamento de conhecimento com você, disso que eu preparei aqui para você conhecer. Se você puder, deixa o seu like, porque ajuda essa experiência de aprendizado que você está ganhando, ajuda a compartilhar com outras pessoas que também estão com um vazio. Então, se fizer sentido para você, deixa esse like aqui para essa experiência de aprendizado, tá bom? E vamos direto ao assunto que importa. Como começar a resolver isso? E aqui eu coloquei um tópico para espiritualidade. Porque o que eu quero dizer quando eu falo sobre espiritualidade aqui como um dos fatores que te ajuda nesse processo para resolver de fato? E aqui está a tua atenção. A espiritualidade ajuda, a prática do desapego ajuda, buscar conhecimento ajuda e depois tem um processo de ação que você vai entender melhor já já. Vamos aqui começar pela espiritualidade. Qual é a situação aqui? A espiritualidade, ela na minha visão, e aqui eu estou em congruência com o conhecimento, uma frase que eu aprendi com o Wagner Borges, que é um especialista em projeção astral, em consciência. E ele fala muito, eu compartilho disso, que ele fala sobre que espiritualidade é estado de consciência. Eu vou repetir isso. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é estado de consciência. E o que eu quero dizer com isso quando eu falo esse estado de consciência? Porque o estado de consciência ele tem a ver com emoções, em como eu lido com as minhas emoções, o quanto eu estou maduro para lidar com as minhas emoções, ou o quanto eu não estou tão maduro assim, ou como eu estou um maduro médio, digamos assim, naquele meio do caminho ainda aprendendo, começando a amadurecer no tato, no trato, no domínio que eu tenho das minhas emoções. Então isso aqui é estado de consciência. Em que nível de consciência em relação a como eu lido com as minhas emoções eu estou? Por isso que é o estado de consciência. E o estado de consciência, ele é muito individual de cada um. Ninguém é igual nisso aqui. Nós, uns aos outros, somos completamente diferentes nesse estado de consciência, porque cada um tem as suas próprias experiências. Então não somos iguais. E aí essas emoções, como eu já até falei, já falei aqui, já dei uma palhinha. Como eu lido com as minhas emoções é o autodomínio. Como eu me domino nisso aqui, Como eu me domino. Eu domino as minhas emoções, eu domino quando eu tô com raiva, quando eu tô com ódio, quando eu tô triste. O quão mais rápido eu volto desses estados emocionais de vibrações mais baixas, o quão mais rápido eu volto para estados que me deixam num estado melhor de clareza mental, de uma frequência vibracional emocional mais elevada. Não é aqui a gente fingir por fingir um estado emocional, forçando uma barra para não estar em harmonia com... De repente eu estou triste mesmo e eu tenho que entender o que essa tristeza quer dizer. De repente eu estou num momento de luto e eu preciso viver o luto. O luto ensina. E não tem nada de errado com as emoções de baixa vibração. Só que elas, como eu sempre digo, elas sinalizam sobre algo que a gente precisa aprender. Então, quanto mais rápido eu volto, mais rápido, melhor eu estou lidando, estou gerindo as minhas próprias emoções. Então eu preciso fazer esse desenvolvimento aqui, é o meu autodomínio. E aqui eu indico 2 literaturas que falam muito sobre tudo isso aqui que eu vou falar. Já eu vou falar, mas já eu vou falar sobre essas literaturas, não vou falar agora. Empatia. Nossa, empatia, gente. Empatia, como eu lido com o outro, Como eu vejo o outro, O outro, para mim, é importante como eu sou para mim mesmo. Como funciona? Eu consigo olhar para o outro com um olhar de compaixão, não é pena, mas compaixão quando o outro tem um estado de consciência, um nível de consciência diferente do meu. Como eu lido com isso? Eu entendo que ele também está no próprio processo dele de elevação de consciência, assim como eu estou, mas o passo dele é apenas diferente do meu. Como é que eu lido com isso? Que está linkado também aos relacionamentos. Como eu lido com os meus relacionamentos? Eu sei falar com as pessoas no tom de voz certo, no gestual certo, no momento certo para falar com as pessoas. Como é que eu lido disso aqui? Isso aqui tudo é estado de consciência. Em que nível eu estou de relacionamentos, de empatia, de autodomínio das minhas emoções? E o que funciona também para mim, na minha conexão com o divino, com algo mais elevado do que eu, com algo
que criou todas as coisas, veja que talvez você possa dizer, Flávio, mas isso não é religião? Você não está falando de Deus? Você não está falando de seguir dogmas religiosos? E aí, nesse momento, eu preciso te dizer que não. É possível que você seja uma pessoa espiritualizada, uma pessoa espiritualista, sem que necessariamente você tenha uma religião. Você pode ter uma conexão com o divino, sem precisar de uma religião. Porque como foi dito se você voltar um vídeo anterior em relação a isso aqui, posso deixar no card aqui para você se facilitar, porque eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, em que momento da história do mundo você está assistindo esse vídeo, mas eu posso deixar exatamente o card do vídeo anterior para que você saiba exatamente, né, o que eu falei lá que tem a ver com isso, né? Com esse momento. Se nós somos parte desse divino, mas lá nesse vídeo eu explico melhor. E como ele está dentro de você e você é parte dele, você não precisa de intermediários. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um padre. Você não precisa de um guru espiritual. A menos que você queira. Se você quiser, não há nenhum problema com isso. Mas é importante que você saiba que você não precisa disso. É importante que você saiba que essa conexão, você já tem essa conexão, a porta está aberta para que você faça essa conexão direta. E isso é estado de consciência. O quanto você está em nível de clareza, em estado de consciência, que te permite ver esta porta aberta, que te conecta a um estado de consciência mais elevado a respeito desse assunto. Outra parte importante, qual é a sua causa? Na espiritualidade está relacionado a isso também. Qual é a sua causa? Qual é aquela coisa que é maior que você? Antes, deixa eu só falar sobre quando eu falei de estado de consciência. Tem duas literaturas que eu gosto de indicar para esses casos. Uma delas é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Um livro que eu vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir o seu. Um livro completo que fala muito sobre a gestão emocional. Fala sobre cada um dos pilares da inteligência emocional. Então é muito bom esse livro, porque ele vai falar sobre as emoções, sobre autodomínio, sobre empatia, sobre relacionamentos. Ele vai falar muito sobre isso aqui, né? E tem outro livro que fala muito sobre tudo isso aqui, e ainda mais sobre a conexão com o divino, que é o clássico hindu Bhagavad Gita, extraído do livro Mahabharata, também outro livro da tradição hindu, um clássico do hinduísmo, que explica muita coisa numa forma poética, de história contada, um livro de profundo conhecimento, que é incrível também para um despertar espiritual e de consciência também. É muito bom esses dois livros, eu vou deixar links para eles na descrição, caso você os queira adquirir, tá certo? Então, espiritualidade também é sobre uma causa. Qual é a sua causa? Qual é aquela coisa que você defende porque faz sentido para você? Aquela coisa que é uma causa que você defende com unhas e dentes, porque para você é um assunto, um tema muito importante. Eu não sei qual é a sua causa. Pode ser que a sua causa esteja relacionada a questões raciais, a questões da escolha, da preferência sexual. Pode ser que a sua causa esteja relacionada a algum fator de cidadania, algum outro tipo de fator de cidadania, ao meio ambiente. Eu não sei, enfim, cada um tem uma causa, né? Ou pode ser que esteja relacionado a alguma coisa relacionada à autoestima ou algo assim. A minha principal bandeira é a bandeira da autenticidade, da educação, das pessoas serem educadas umas com as outras e com elas mesmas e serem mais elas mesmas, gerirem melhor as suas emoções para serem elas. Eu defendo essa bandeira, porque o mundo precisa que as pessoas sejam elas. Então, qual é a sua causa? Tem uma outra causa muito importante para mim, que é a causa da acessibilidade, né, de também a gente prover um uso universal de tudo o que está à disposição, dos ambientes, dos locais, das ferramentas que a gente utiliza, para que todas as pessoas, independente delas serem pessoas portadoras de deficiência, com alguma deficiência ou não. Então, isso para mim também é muito importante que também esteja ali. Agora, você pode ter a sua própria causa. E qual é essa sua causa?
É importante que isso seja dito. Além disso, nós temos também a questão da busca pelo conhecimento interior. E aqui nesse momento, dentro da espiritualidade, eu quero chamar também a sua atenção para isso. Porque o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o que te torna autêntico? E é essa busca do conhecimento interior que vai te ajudar a acessar coisas que levam você a ser você. Eu já discuti em outra experiência de aprendizado recente aqui, falando sobre essa situação da autenticidade. Como ser autêntico te ajuda a elevar uma outra coisa preciosa que é o teu próprio desempenho. Então, se fizer sentido para você também, vou deixar aqui um link para que você possa acompanhar o que é isso. Então, essa busca, entender quais são os seus, que eu chamo de pandavas, os seus talentos naturais, as coisas superiores que você tem, né? Também as suas forças de caráter, suas virtudes, né? Tudo que você tem de qualidade e tudo que você também tem de fraqueza, aquelas coisas que você não é tão bom assim. Então, mais para fraquezas, né? As coisas que você valoriza, o que são os seus valores, o que eu chamo de my precious, o que há de mais valoroso para você, o que é mais valioso para você. Então, essas são também coisas que contam muito. Então, mais uma vez, estão lá também como coisa para você acessar, para buscar e que está dentro de espiritualidade. E veja que em nenhum momento aqui eu falei sobre religião. Foi possível falar de espiritualidade sem falar de religião. Claro, religião também pode te ajudar a trabalhar a espiritualidade, ajuda a desenvolver estado de consciência, ajuda em alguns casos a desenvolver a questão moral também. Mas a espiritualidade não precisa necessariamente de uma religião. Há diversas formas de trabalhar isso. Há diversas formas de fazer isso. Como você vai encontrar essa conexão com o divino que nós falamos aqui? Isso é com você. Se vai ser através de uma religião, se vai ser através das suas meditações, se vai ser através das conversas que você tem consigo mesmo, ou do que nós vamos falar um pouco mais abaixo, quando nós falarmos sobre a busca do conhecimento. E aí, aqui também tem algo importante, porque é preciso e está dentro de como nós poderemos resolver a prática do desapego. E quando eu falo praticar o desapego, eu estou falando sobre praticar o desapego de pessoas. Sim, muitas vezes as pessoas são apegadas a outras pessoas. O marido, um filho, filha, o pai, a mãe, aos amigos. E esse apego acaba atrapalhando, porque eu acho que as pessoas vão preencher algo desse vazio que a gente já falou anteriormente que não vai. Então, por isso a gente precisa praticar o desapego. Porque hoje essas pessoas estão aqui, amanhã elas podem não estar mais, seja porque elas vão desencarnar, assim como nós também vamos ou podemos desencarnar, assim como simplesmente essas pessoas podem passar pela sua vida e em algum momento elas não estarem mais, e você pode não estar mais na vida delas, porque durante uma fase da vida fez sentido vocês estarem juntas, mas agora não faz mais. Então é preciso praticar essa questão do desapego em relação a pessoas, treinando a mente para fazer esse desapego, assim como se faz em relação a lugares. De repente você mora em um determinado lugar, em uma determinada cidade, em um determinado imóvel, que por diversos motivos de repente não faz mais sentido você estar lá, seja porque a sua condição de vida mudou e de repente seja uma condição de vida que melhorou financeiramente, de repente você está num outro tipo de ascensão que faz sentido, até por uma questão de qualidade de vida, você ir para um lugar melhor, ou pode ser que você tenha sido ao contrário, você estava num lugar que era numa situação mais confortável em termos de qualidade de vida, mas de repente a sua situação financeira foi mexida e você precisa ir para um lugar que é diferente, que não traz tanto daquelas vantagens de qualidade de vida, então você vai precisar ajustar, e isso funciona também não só para imóveis, mas para cidades onde você mora, ou às vezes até mesmo o país. Então, lugares, ou os lugares que você frequenta, como um bar, como um ambiente entre amigos, enfim, quando eu falo lugares, eu estou falando de qualquer tipo de ambiente por aqui. Qualquer coisa nesse sentido. Lugares. Também praticar o desapego em relação às situações que
mais ou menos eu falei, quando eu falei dessas situações dos lugares, né? A situação era uma e mudou. De repente a minha situação de vida mudou e agora não é mais essa. Seja por questões financeiras, seja por questões de uma elevação de consciência maior, que eu percebo que lugares ou aquelas pessoas não fazem mais sentido eu ter tanto convívio, né? E essas mudanças eu preciso compreender que as situações mudam e não ficar apegado, não, mas eu não posso deixar essas situações, eu não posso. Não, você pode. Ou às vezes até tem gente que fica apegada às situações difíceis, às coisas, dificuldades que elas vivem e não conseguem ter clareza para resolver os seus problemas porque ficam apegadas em continuar vivendo o problema. Então você pode e precisa desapegar, se tiver essa sensação de vazio, em relação às situações que passa. E também, obviamente, aquele desapego que mais se fala, né, o mais comentado, que é em relação aos bens materiais. Desapegar. Veja bem, e isso é muito importante que seja dito, não é não ter bens materiais, não é abdicar dos seus bens materiais, não é vender tudo o que você tem e ficar sem nada. Ninguém está falando disso. O desapego, quando a gente fala de bens materiais, que serve também para todos os outros que nós falamos aqui, é simplesmente você ter um estado de consciência que te permita visualizar que os bens são recursos que te ajudam na sua caminhada. São recursos, são instrumentos que te apoiam na tua evolução. Mas eles não são nenhuma muleta para você. Eles não são algo que te sustentam, perdão. Eles são recursos que te ajudam na tua jornada, na tua caminhada. São importantes, como nós vivemos na 3D, nós necessitamos aprender a lidar e viver sim tendo os bens materiais e não abdicando deles e da necessidade deles, mas é o ângulo, a visão que eu tenho em relação aos bens materiais. Não achando que são os bens que vão preencher a minha falta de felicidade, esse vazio que eu tenho, que eu acho que eu preciso de um novo carro, do novo imóvel, do novo computador, do novo celular. Não é isso que vai preencher o meu vazio. Eles são recursos importantes, sim, que eu preciso muitas vezes ter, mas eles não vão me trazer a felicidade. Eles não vão completar e ser as minhas muletas para preencher o vazio. Eles me ajudam como instrumento de aprendizagem, do qual eu preciso aprender a lidar com o uso deles na maneira como eu os enxergo, na maneira como eu os olho, como eu os encaro, né? Não como muletas, mas como recursos, como instrumentos de aprendizagem, assim como pessoas são instrumentos de aprendizagem, como lugares são instrumentos de aprendizagem e como as situações, é claro, as situações são sempre instrumentos de aprendizagem também. E a busca do conhecimento. Sim, precisamos buscar conhecimento. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes, que está muito linkado principalmente com a questão da espiritualidade. E dentro da busca do conhecimento eu quero trazer isso aqui para você. Busca do conhecimento sobre a vida física, a vida corpórea. Sim, eu preciso entender sobre a saúde do meu corpo, sobre o que eu preciso me alimentar para que meu corpo seja cada vez mais saudável, quais são os alimentos que fazem sentido, quais são os hábitos que para a minha vida física são importantes para que eu tenha maior longevidade, porque isso é um assunto para uma outra experiência de aprendizado que a gente pode trazer aqui no canal, mas a grande verdade que eu conheço cada vez mais nas pesquisas que eu tenho feito é que nós precisamos viver cada vez mais. Parece polêmico, né? Mas a gente precisa viver cada vez mais e isso tem muito a ver com algo que a gente falou na espiritualidade, que eu vou abrir aqui de novo rapidamente, que tem a ver com a causa. Está muito linkado à causa. Então a gente precisa, né, saber como a gente faz para viver cada vez mais, mas viver bem, viver saudável e viver cada vez mais bem, podendo entregar e contribuir com os outros. Não viver apenas sendo servido, mas viver bem a ponto de poder servir,
né? E também passar por um outro processo, né? Que é algo que a gente pode também trazer em uma outra experiência, mas que eu já comentei brevemente em alguns outros vídeos aqui também. E eu preciso saber e compreender a vida física, como eu posso fazer com que ela funcione cada vez melhor para mim e cuidar do meu corpo, cuidar bem do meu corpo, né? Também da vida espiritual, buscar conhecimento sobre a vida espiritual, o que é o mundo espiritual, o que é a espiritualidade, o que tudo isso significa, né? E não necessariamente com uma religião, o que é a vida espiritual sem a religião, como ela funciona. E aí tem sobre aquilo que a gente acabou de falar na espiritualidade, é o conhecimento interior, a causa pela qual a gente está, o nosso estado de consciência, como a gente lida com as emoções e também como a gente se conecta com o divino, né? Então tem muito a ver com essa questão. Então assim, é muito disso que a gente precisa fazer esse movimento, a vida espiritual e o que há no mundo espiritual. O que é o mundo espiritual de fato? Né? Será que o mundo espiritual é um lugar para onde vão as pessoas quando desencarnam e sempre as pessoas que vão, todas as pessoas que desencarnam para o mundo espiritual? Será que é sempre assim? Como é que funciona o nosso destino após, né? É sempre o desencarne? Como funciona? Entender um pouco mais disso, entender também sobre as nossas origens. De onde de fato nós viemos? Será que tudo que a gente ouviu ao longo da história, na escola, na história que nos são contadas através de muitos documentários, através do que é contado de pai para filho, numa sociedade inteira, será que tudo que falam sobre a nossa origem é realmente verdade? O que de repente podem ser assuntos, coisas que estão ocultas e que a gente precisa entender melhor se a coisa realmente funcionou dessa maneira, sobre a nossa origem, a origem do homem na Terra, a origem da vida, a origem dos outros, dos animais, dos minérios e tudo que aqui está, né? E qual é a nossa relação com todos eles? Será? Então a gente precisa buscar tudo isso, né? Também entender sobre a dimensionalidade, a vida multidimensional, né? O que é essa vida multidimensional? O que é a vida de um dimensional? O que é o dimensional? O que é o extradimensional? O que é isso, né? E aqui tem um link interessante que fica também, né? Estou falando, abrindo vários pontos para próximas experiências de aprendizado em vídeo aqui no canal, né? Mas esse é outro assunto também, né? Porque tudo, muitas vezes, principalmente pelas religiões, é colocado na conta do espiritual, pelo mundo espiritual, porque depois tem o mundo espiritual e pouco se fala, quando muitas vezes não se fala na questão dimensional. Será que tudo é espiritual? Ou será que há uma outra coisa além do espiritual que, de repente, se a gente for buscar conhecimento sobre o que é o dimensional, a gente vai descobrir? Então aqui tem um ponto interessante. O que é essa multidimensionalidade? O que é essa questão dimensional? E também buscar conhecimento sobre o nosso próprio compromisso. Todos nós não estamos aqui por acaso. O que nós viemos fazer aqui? Um senso de propósito. Eu poderia inclusive abrir aqui, vou fazer isso agora para ficar até mais explícito aqui. Isso aqui está muito conectado a propósito, significado, que a gente falou, né? Muitas pessoas querem estar no lugar, querem significado na vida, e muita gente tem vazio porque não está encontrando significado na vida. Então existe um propósito. Qual é o seu propósito? Existe um significado pelo qual você está aqui. Você experiencia uma vida humana por algum motivo. Qual é esse motivo? E o que todas essas coisas aqui que eu falei antes, como todas elas estão linkadas para te levar a essa questão do seu compromisso. Qual é o seu compromisso? Abre-se aqui um parêntese para mais uma experiência de aprendizado em um outro vídeo também para contar sobre isso. Então, isso tudo compõe a busca pelo conhecimento, né? Que vai te ajudar a preencher esse vazio. Porque ocupado com essa busca e uma vez depois vivendo, atuando com isso aqui, que é o nosso próximo passo, que é a ação, tudo que você não vai ter é vazio. Porque você vai estar bem ocupado, indo
buscando conhecimento e depois pegando esse conhecimento e indo para a ação, colocando esse conhecimento verdadeiramente em prática. Eu coloquei aqui, colocar todo o conhecimento em prática, toda a busca de conhecimento que você fez aqui, trazer para cá para a ação e colocar em prática, porque sem colocar em prática não basta de nada. É apenas uma energia parada, acumulou conhecimento e pronto, está só lá parado. Mas o que você faz com esse conhecimento que você adquiriu? Você compartilha com outras pessoas? Você o coloca em prática com tudo que você aprendeu, fazendo bem pelo outro, servindo, e não só sendo servido, mas servindo com o que você descobriu sobre você, com a maneira como você melhor pode servir aos outros e à vida no total, o que você descobriu sobre o seu compromisso que está linkado diretamente com a maneira como você pode servir, é colocar isso em prática, ação. Isso serve a mesma coisa. Aqui no canal você vai encontrar diversas orações que eu já trouxe para cá, são orações universais. Muitas vezes não são orações ligadas a nenhuma religião, são orações universais, né? São orações universais que mencionam termos, mencionam coisas para buscar conhecimento, não só para ficar repetindo as palavras da oração, mas buscar porque quem são aqueles personagens mencionados ali e o que aquelas orações estão visando fazer com que eu repita, que trabalhe e treine a minha mente para que eu seja autêntico e gerencie melhor minhas emoções, para que eu atue no meu compromisso. Então, tudo isso tem a ver aqui, colocar isso em prática, praticar de fato, não só ficar orando, mais do que orar, a gente precisa agir. E depois, uma vez buscado o conhecimento, é buscar o conhecimento e colocar em prática. Buscar o conhecimento e colocar em prática. Isso é o que vai fazer a real diferença para que a gente crie um novo mundo. Não está satisfeito com o mundo em que você vive? Faça a sua parte para criar um mundo. Mas as outras pessoas não fazem. Faça a sua parte para criar esse mundo novo. Não espere dos outros. Faça a sua parte. E isso é sobre estado de consciência. É como você pode resolver esse vazio. Todas essas coisas. Recapitulando. Buscando a espiritualidade, que não tem a ver necessariamente com ter uma religião. Falamos sobre tudo isso por aqui. Praticar o desapego, que nós falamos aqui, desapego de pessoas, lugares, situações e bens materiais. Buscar conhecimento e colocar esse conhecimento em ação, né? Então, tudo isso está diretamente linkado. E se até aqui todo esse compartilhamento de conhecimento fez sentido para você, eu te convido a deixar um like aqui. Opa, fugiu aqui. Deixar um like para toda essa experiência se estiver fazendo sentido para você. Tudo o que você está aprendendo aqui. Tá legal? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para você. E se você quiser, né? Eu quero saber de você, na verdade, o que você achou desse conhecimento, desse formato que eu ainda estou testando aqui, né, de trazer o conhecimento em mapa mental. Hoje eu mesclei a apresentação com mapa mental. Tá curtindo isso? E o que foi falado aqui sobre esse conhecimento, tá legal para você? Tá fazendo sentido? Deixa um comentário para eu saber. Ou se você tem dúvidas, deixa uma pergunta. Flávio, de onde está vindo todo esse conhecimento? De onde você... Enfim, a pergunta que você tiver. Deixa uma pergunta para mim, deixa um comentário para eu saber o que você está achando, me deixa a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui. É muito importante para a gente crescer juntos. Eu não quero ser o dono da verdade, eu estou trazendo com base nas pesquisas que eu tenho feito e fazendo a minha parte do meu compromisso de compartilhar esse conhecimento com você. E se você quiser ir além dessa experiência de aprendizado aqui do conhecimento no canal, eu te convido a ir até o meu livro Centelha Musical, cujo link vai estar aqui na descrição desse vídeo. O meu livro Centelha Musical é um livro que em 10 capítulos ele traz todo um conhecimento que foi baseado em letras de músicas do indie rock. Eu peguei 10 músicas do indie rock, de bandas que eu curto, que eu ouço, peguei uma letra de música de cada banda e eu fui destrinchando e contando nesse livro, fazendo uma reflexão minha, uma interpretação minha sobre o que a gente pode tirar sobre conhecimento interior, sobre autenticidade, sobre lidar com as próprias emoções, sobre ser você mesmo. E a partir dali, sempre ao fim de cada capítulo, tem ali uma série de perguntas para ajudar você a praticar o seu conhecimento interior,
a saber mais, cada vez mais sobre você mesmo. Só que é uma experiência de leitura diferente. Ele é um livro digital em 159 páginas, não é um e-bookzinho não, um bobinho. São 159 páginas de puro conhecimento para te ajudar nessa busca. E ali, sempre no início de cada capítulo também tem um QR Code que te leva até a música no Spotify para você ouvir, conhecer um pouco mais. As letras das músicas são todas em inglês, mas não tem problema. Hoje com o Google Tradutor, com letra de música, a gente pode conhecer tudo. E no livro eu estou falando ali, destrinchando um pouco delas sobre o que está sendo dito em cada letra. Então, tá bem legal. Eu te convido, o link está na descrição, caso faça sentido para você adquirir o seu. Tem um preço bastante acessível, R$ 21,90. Se fizer sentido, vai lá e baixa o seu Centelha Musical, o livro digital, por apenas R$ 21,90. Olha, tá muito acessível para te ajudar nesse seu caminho de busca. Você que é um buscador, uma buscadora. Se fizer sentido para você, que esse seja mais uma obra que te ajude nessa busca interior. Olha, gratidão por estar por aqui. Se inscreva no canal se tiver feito sentido para você. E eu te vejo numa próxima experiência de aprendizado. Tá certo? Como sempre, busque conhecimento e este te libertará.